Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa videoaula nós vamos falar sobre organograma e toda a sua importância para as empresas e também para o setor de RH. Ok? Para introduzir o assunto organograma, é necessário primeiro a gente diferenciar, a gente entender e conceituar estruturas organizacionais. Então vamos lá. O que é uma estrutura organizacional? É um conjunto ordenado de responsabilidades, autoridade, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. A estrutura organizacional dentro de um contexto geral se subdivide em duas: a estrutura informal e a estrutura formal. A estrutura informal surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolvem espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Representa relações que usualmente não aparecem no organograma. São relacionamentos não documentados, não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização, que surgem inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. Então, a estrutura informal é aquela estrutura que não está oficialmente em lugar nenhum, não está documentada, sabe? Um grupo de amigos, um grupo de colaboradores, a sua interação social. Tem relações, existe ali talvez até uma pessoa com mais experiência na área, uma pessoa com mais liderança, exerce um papel mais fundamental, de liderança, mas isso não está documentado. Isso não faz parte da estrutura formal da empresa. Principal característica desta estrutura informal. Primeiro, está nas pessoas. Acabamos de falar. Ela é resultado da interação das pessoas. Próxima característica interessante é que sempre vai existir. Por mais que a empresa preze pela informação da estrutura formal, pela divulgação, pela ampla distribuição dessa informação, a estrutura informal sempre vai existir porque ela é proveniente da interação das pessoas, não tem jeito. A autoridade flui, na maioria das vezes, na horizontal. Então pense uma pirâmide, cadeia da pirâmide, aqui estão as pessoas, e a autoridade, a liderança é exercida entre essas pessoas. Geralmente aquele com mais experiência, aquele que está mais tempo, aquela pessoa que tem mais ali conhecimento no assunto, né, naquilo que está sendo interagido. Ela é instável, sim, ela é estável, ela não é formalizada. Ela muda, ela é dinâmica, então ela tem toda essa instabilidade. Não está sujeita a controle, porque ela é informal. Está sujeita a sentimentos, sim, estamos falando de pessoas, e nós sempre vamos estar sujeitos ao nosso julgamento sentimental. A liderança aqui é totalmente informal, ela não tem o papel, não tem o cargo, a função de líder. Ela apenas lidera informalmente nesses grupos e desenvolve sistemas e canais de comunicação. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente se comunica demais, Facebook, WhatsApp, enfim, as mídias sociais aí que estão presentes no nosso dia a dia, e acaba se desenvolvendo entre eles. É muito comum dentro de uma empresa os funcionários criarem grupos ali entre eles, somente entre eles, para jogar conversa fora, muitas vezes até falar da empresa. Existem muitos grupos que os gestores não fazem parte desses grupos, ali apenas para comunicação entre os colaboradores, e geralmente aqueles que possuem mais afinidade entre eles, né? Então aí vai sendo desenvolvido os sistemas de comunicação de acordo com a necessidade de cada um. Ela sempre vai existir e ela está presente em todas as empresas. Ah, professor, então você está me falando que dentro de uma empresa, mesmo que ela tenha uma estrutura formal, que é o que a gente vai ver no próximo slide, ela também vai ter uma estrutura informal? Sim, muito provavelmente sim. Ela vai possuir os dois tipos de estrutura. Aí nós vamos falar agora da estrutura formal. A estrutura formal
ela é deliberadamente planejada e formalmente representada, em alguns aspectos, pelo seu organograma. E o que vem a ser o organograma é a representação gráfica da estrutura de uma organização, né? É uma representação gráfica que mostra a escala de hierarquia dentro da empresa, né? E quais são suas principais características, no caso da estrutura formal? Ela tem ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade, sim. Aqui eu tenho uma estrutura formal, então eu vou saber quem é o meu líder, eu vou saber quem está acima de quem, não haverá ingerência, todos saberão a quem responde e quais são as suas responsabilidades. Ela é estável exatamente porque ela é exercida de uma maneira plena pela empresa, é a empresa que implementa, portanto ela está sujeita a controle, ela está na estrutura, ou seja, representada pelo organograma, e ela possui um líder formal. Como já dissemos, o organograma ele é uma representação gráfica da estrutura hierárquica, então a liderança vai estar constando lá. Olha que interessante, aqui eu tenho um pequeno exemplo de uma estrutura formal. Vou ler o quadradinho aqui primeiro. Primeiramente, é preciso entender que um organograma representa os cargos da empresa e não os colaboradores. Para apresentar esses cargos são utilizadas caixas, chamadas também de unidades de trabalho, dispostas de maneira hierárquica, geralmente do alto para baixo. Ó, caixas do alto para baixo. Então aqui eu tenho o líder, o gestor, e abaixo eu tenho aqui as demais funções. E olha que interessante, funções com relação de subordinação às outras são ligadas a elas por meio de linhas de comunicação. Tá vendo a linha aqui, ó? Mostra que essa pessoa está relacionada hierarquicamente a isso. Então esse de azul aqui tem subordinação sobre esse de verde, ou seja, o de verde está subordinado ao de azul. Cargos que se encontram em um mesmo nível hierárquico da empresa são dispostos lado a lado, sem conexão por meio de linha, que é o elemento que representa a hierarquia. Então aqui, essa linha acima aqui representa que esse de azul está hierarquicamente no nível superior aos demais. Já os verdes, eles estão dispostos lado a lado, um não está acima do outro, estão ao lado. E quando essa linha sai aqui de cima da cabecinha deles, ó, de cima do quadrado, significa que ambos, no caso aqui, os três, estão subordinados a esse de azul, tá? Então mostra que não tem hierarquia entre eles, a hierarquia aqui é somente sobre o de cima. Então aqui é um pequeno exemplo do organograma. Para criar uma estrutura formal, para criar-se um organograma, tem alguns passos que são essenciais. Primeiro passo: separar as funções de todos os funcionários da empresa. Lembre-se, função, não funcionário. Lembrando que pode haver concorrência de uma mesma pessoa assumir cargos diferentes. Por isso que é muito importante, né, a descrição de cargos e salários. Nós já trabalhamos isso lá, ainda na época da nossa aula presencial. A definição de cargos e salários, o perfil, é necessário termos um organograma. Vimos um pouquinho sobre isso lá atrás já, tá? Muito do que eu estou falando agora, a gente falou alguma coisa lá atrás, vocês estão provavelmente relembrando. Então é necessário o organograma para se criar o perfil, tá? A descrição de cargos e salários. Então lembre-se, separar as funções dos funcionários da empresa. Então, se você é uma empresa que já tem isso desenhado, escrito, conforme já falamos lá atrás, logo na entrada do funcionário, você já tem isso pronto, né, para poder implementar aí o organograma, fica mais fácil, tá? O segundo passo, depois de separada todas as funções, representar no organograma desde o cargo principal, presidente, CEO, diretor, aquele que está à frente do negócio, até o cargo mais baixo na hierarquia. Vale separar cada nível com cores diferentes
para facilitar a visualização. Sim, é importante, né? Como a gente viu lá no slide anterior, vou colocar de volta, pode ver, está com corzinha diferente. Fica mais fácil a visualização. O terceiro passo aqui, oficializar o organograma na empresa, distribuindo entre os setores e deixando em local visível para todos os funcionários da empresa. O organograma, ele tem que ser divulgado. O organograma, ele tem que estar visível, porque senão ele perde muito da sua principal função, que é divulgar, que é mostrar toda a cadeia de comando dentro da empresa, quem se relaciona a quem, né? Olha a importância dele. Ele é um esqueleto da empresa, por isso que é importante essa divulgação. Ele melhora a comunicação, sim, você sabe quem conversa com quem está subordinado a quem. Então a comunicação ela fica muito melhor. Define a estrutura hierárquica, sim, a gente consegue ver quem está subordinado a quem. Define responsabilidades, claro, se você sabe que A está subordinado a B, então você consegue definir as responsabilidades de A para com B. Simplifica o funcionamento da empresa. Sim, você olha uma empresa gigante com dezenas e dezenas de setores, você olha para apenas um organograma, aquelas caixinhas representam toda a estrutura organizacional. De uma forma simplificada, claro, mas é interessante, consegue nos dar uma boa visão da empresa. Tipos de organograma. Existem vários tipos de organograma. Nessa videoaula eu vou destacar 3 tipos de organogramas para vocês. O primeiro que nós vamos trabalhar, e é o mais utilizado, o mais tradicional, por isso que se chama clássico, trata-se do modelo mais conhecido dos organogramas empresariais. É chamado de clássico ou vertical, com as caixas dos cargos distribuídos por um grau de importância, do topo até a base, grau de importância do topo até a base, ou seja, do presidente até o chão de fábrica aqui. Quanto mais elevada for a responsabilidade e autonomia inerente ao cargo, mais no alto ele estará posicionado no organograma. Sim, o grau de importância do topo até a base, quanto mais importante, mais alto ele vai estar. Ou seja, no alto ficam presidente, superintendente, diretores, a alta diretoria, o nível estratégico da empresa, enquanto na base situam-se os colaboradores das funções mais operacionais. Nas caixas são descritas as áreas da empresa, ou seja, nível estratégico, tático e operacional, vai descendo, né, de acordo com o grau de importância. Falando um pouco das características que nós já vimos, ele se chama clássico ou vertical porque aqui a gente consegue enxergar a função das pessoas. Então aqui eu tenho um presidente, aqui eu tenho o vice-presidente de finanças, o vice-presidente de fabricação, no caso aqui da indústria, o vice-presidente comercial, aqui chamado vice-presidente de vendas. Ao invés de vice-presidente, poderia ser diretoria, poderia ser gerente, poderia ser superintendente. A nomenclatura fica a critério da empresa estabelecer, tá? Então não tem problema. O que é necessário visualizar aqui é a cadeia de comando. Obviamente, você não vai colocar um gerente acima de um vice-presidente. Por quê? Porque se trata de uma cadeia de comando, estrutura hierárquica. Tá? Então pode ver, esses 3 aqui, de acordo com as linhas de comunicação, estão subordinados ao presidente. E mostra que eles estão num cargo hierárquico superior ao gerente. Por sua vez, esse gerente de fabricação, ó, a linha sai dele. Ele tem subordinado o gerente de pessoas, o gerente de fábrica e o gerente de orçamento. Ah, mas e o vice-presidente de vendas? E o vice-presidente de finanças? Não possui aqui os seus setores abaixo dele? Sim, possui. É que não coube aqui no exemplo, a gente está explodindo apenas o vice-presidente de fabricação. De tal forma, a gente fala da gerência. O gerente da fábrica, ele tem como seus subordinados a função do mestre de A, do mestre e do mestre. Então aqui, essas 3 caixinhas estão subordinadas ao gerente da fábrica. Mas e o gerente de pessoal?
E o gerente de orçamento, eles não têm os seus subordinados? Tem também. É que para ficar visualmente e para poder caber aqui no slide, nós tiramos. A gente mostrou somente a estrutura hierárquica do presidente, do vice-presidente e gerente de fábrica. Os demais aqui teria que ter a continuidade. Mas para caber no slide, trabalhamos apenas com essas caixinhas. Segundo tipo de organograma que nós estamos trabalhando é o organograma circular. Ele é muito parecido. O seu conceito, a sua lógica é muito parecida com a lógica do organograma clássico ou organograma vertical. O organograma circular distribui de forma muito mais completa e dividida a hierarquia de uma empresa. As áreas com maior responsabilidade ficam ao centro e as com menor responsabilidade ficam nas extremidades. Então vamos lá, no centro aqui nós temos o presidente. Então o presidente está no centro, é a área com maior responsabilidade. Ao lado, as próximas áreas são as diretorias. Então eu tenho o diretor administrativo, eu tenho o diretor industrial e eu tenho o diretor de suprimentos. Olha que interessante, então eu tenho o presidente e os 3 diretores sendo subordinados ao presidente. Agora vamos pegar o diretor de suprimentos aqui. Ele tem dentro de sua subordinação todo o departamento de compras e todo o departamento de matéria-prima. Olha o diretor administrativo aqui. Ele já tem 3 departamentos sob a sua alçada, que é o departamento contábil, o departamento pessoal e o departamento financeiro. Da mesma forma, o diretor industrial. Ele tem, nesse caso, 4 setores sob a sua alçada, dentro da sua linha de comando. Eu tenho o departamento de custos, departamento de montagem, departamento de acabamento e o departamento de fundição. Claro, estamos falando aqui de uma empresa que tem esta questão, tanto fundição quanto acabamento, ok? Então o organograma circular ele tem a mesma metodologia conceitual do organograma clássico e vertical. Entretanto, ao invés de ser caixinhas através de uma estrutura do alto para base com suas linhas de comando, aqui a gente trabalha com círculos. E como eu disse para vocês que nós teríamos 3 tipos de organograma, nós temos o último, que é o organograma em barras. Representado por barras ou retângulos, esse modelo de organograma é formado pelos cargos de uma empresa. As barras possuem um tamanho maior conforme a importância do cargo. Quanto mais alto e mais importante for o cargo, maior e mais alto será o retângulo. Então veja, eu tenho aqui a diretoria, o diretor é um retângulo maior. O retângulo a seguir é de um gerente, ele vem menor, do supervisor vem diminuindo e assim sucessivamente. Nós temos o do assistente. Então esse é bem tranquilo, porque na medida que você bate o olho, pelo tamanho você já vai vendo o grau de importância e a sua relação de subordinação. Ok? Então esses são os 3 tipos de organogramas que nós vimos. Recapitulando a nossa aula de hoje, nós falamos de estrutura informal e estrutura formal. Dentro da estrutura formal, nós falamos sobre organograma, o que é, para que serve, sua importância, passos para elaboração, e finalizamos com os tipos de organograma. Nós vimos clássico ou vertical, nós vimos organograma circular e nós vimos organogramas em barras. Tá? Existem vários outros tipos. Eu trago para vocês apenas esses 3. Tem o linear, tem vários outros, né? Geográfico, por estrutura geográfica, temos bastante tipos de organograma. Mas eu trago 3 para vocês visualizarem toda esta variedade, tá? Lembrando que 99,99% das empresas usa o organograma clássico ou vertical, tá? Então esse é o organograma mais usado. Eu, por exemplo, nunca trabalhei numa empresa que não usasse esse tipo de organograma. Beleza? Qualquer dúvida, estou disponível aqui no chat, só me chamar para conversar. E a atividade de hoje ela já vai estar postada aqui no chat,
ok? O que vocês vão fazer de uma atividade? Vocês vão fazer um organograma de um supermercado. Um não, 3. Eu quero organograma clássico, organograma circular, um organograma barras. Pegue qualquer área do supermercado, qualquer uma, desde que seja possível as áreas utilizadas criar um organograma, representando toda a sua estrutura hierárquica. Desculpem. Então, esse organograma do supermercado, ele precisa ser feito dos 3 tipos, clássico, circular e em barras, ok? Você pode escolher a parte administrativa, escolher os setores, fiquem à vontade. Eu estou colocando o supermercado, porque o supermercado todos nós já frequentamos, sabemos como é o funcionamento, tá? Então vamos focar nisso. De qualquer área do supermercado, área de frios, área de bebidas, produtiva, não me importa o que vocês vão utilizar, como vocês vão fazer. Eu quero enxergar aqui um organograma clássico, circular e barras de um supermercado. Beleza, galera? Estou aguardando esse organograma aqui em nossas tarefas. Dúvidas, novamente, enfatizo, me chame aqui no chat, vamos trocar ideias. Tá? Um grande abraço, galera. Tchau.